Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um nome que, nossa, praticamente inventou a forma moderna de pensar sobre a mente. Sigmund Freud e a psicanálise. Temos aqui uns fragmentos de livros, discussões sobre as ideias dele, um material bem rico, Com né? certeza, bem interessante. E a nossa missão aqui é tentar extrair o essencial disso tudo. O que é essa tal de psicanálise, afinal? Como é que Freud chegou nessas ideias que, olha, até hoje causam debate, tipo o inconsciente, a sexualidade infantil, os sonhos como mensagens cifradas? Vamos investigar juntos. Vamos lá. Para começar, então, quem foi esse Freud? Por que dizem que ele foi tão revolucionário assim? Parece que ele virou o jogo na compreensão da vida psíquica, né? Exato. Sigmund Freud, um médico vienense, viveu ali entre 1856 e 1939, e ele realmente provocou uma revolução. É interessante que uma das fontes o compara a Marx. Nossa, Marx. Sim, em termos do impacto na forma de entender os processos sociais, só que Freud fez isso com a nossa vida interior, né? Ele teve a ousadia, para a época, de investigar cientificamente o que era visto como puro mistério. Sonhos, fantasias, esquecimentos, toda essa dimensão subjetiva que ninguém levava muito a sério cientificamente. Que interessante. E a formação dele em medicina, com especialização em psiquiatria, foi a base para ele começar essa investigação toda. Entendi. E como ele saiu da medicina, digamos, tradicional para criar algo tão diferente como a psicanálise? Quais foram, assim, os primeiros passos dele? Ok, vamos desvendar isso. Olha, foi uma jornada e tanto, viu? Com umas influências bem marcantes. Primeiro ele foi para Paris, estudou com o Jacques Charcot, um neurologista famoso que usava hipnose para tratar a histeria. Ah, hipnose. Isso. Aí Freud voltou para Viena e no começo ele usou essa técnica também, a sugestão hipnótica. Depois teve a parceria com o Joseph Breuer, que foi, assim, fundamental, principalmente por causa de um caso específico, o famoso caso Anna O, que era paciente do Breuer. Ana ou já ouvi falar. Pois é. Ela tinha vários sintomas físicos, tipo paralisia, sabe? Coisas que pareciam não ter uma causa orgânica clara. E eles descobriram que esses sintomas estavam ligados a pensamentos, sentimentos muito fortes e reprimidos sobre a doença e a morte do pai, de quem ela cuidava na época. Eram coisas difíceis para ela lidar. Imagino. E o mais incrível, sob hipnose, a Anna O conseguia falar sobre a origem desses sintomas. Lembrava de situações passadas ligadas a eles. E quando ela expressava as emoções conectadas a essas lembranças, que tinham ficado presas, os sintomas simplesmente desapareciam. Uau! Sumiam. Sumiam. Breuer chamou isso de método catártico. Era como uma limpeza emocional, uma descarga. Que coisa. Mas Freud não parou aí, né? Não, Freud era inquieto. Ele percebeu que a hipnose não funcionava bem para todo mundo, tinha limitações. Aí ele começou a buscar alternativas. Tentou uma técnica de concentração, conversando normalmente com o paciente, pedindo para ele se concentrar. Até que, segundo as histórias que a gente tem, uma paciente teria dito algo como: "Doutor, pare de me perguntar e me deixe falar." E daí veio a inspiração para a associação livre. Ah, essa é a famosa associação livre. Exatamente. A regra de ouro da psicanálise. A pessoa fala o que vier à mente sem censura, sem filtro, sem tentar direcionar o pensamento. O fluxo livre. Quer dizer que a chave foi parar de direcionar e só escutar. Esse fluxo solto do pensamento. E imagino que isso levou direto para a grande sacada dele, o inconsciente, certo? Precisamente. Ouvindo os pacientes nesse método, Freud notou uma coisa muito curiosa. Eles tinham uma dificuldade enorme para lembrar de certos eventos, principalmente os dolorosos ou vergonhosos. Era como se uma força interna... Uma barreira. Isso, uma barreira, uma força que impedia o acesso a essas memórias. Ele chamou essa força de resistência. E o processo de esquecer ativamente essas coisas, de empurrar para fora da consciência, ele chamou de repressão ou recalque. E para onde iam essas ideias reprimidas? Exato, essa era a questão. Elas não sumiam, iam para um lugar fora da consciência direta, o inconsciente. E aí muda tudo.
O fascinante aqui é como isso mudou completamente o objetivo da terapia. Não era mais só aliviar o sintoma com a catarse, sabe? Mas sim investigar essas repressões, entender por que elas existiam, o que estava sendo escondido ali, e foi nesse contexto que ele criou o termo psicanálise. Certo. E é importante entender que psicanálise, para Freud, significava 3 coisas interligadas: uma teoria sobre como a mente funciona, um método de investigação focado em interpretar o significado culto por trás do que a pessoa diz, sonha, faz, e uma prática profissional, a análise em si, que busca o autoconhecimento e a mudança, a cura pelo entendimento. Entendi. Teoria, método e prática. E como ele começou a organizar essa ideia da mente com essa parte oculta, o inconsciente? Como era o primeiro mapa dele? A primeira grande organização veio num livro fundamental, A Interpretação dos Sonhos, de 1900. Ali, ele propôs o que a gente chama de primeira tópica, um primeiro modelo, um mapa com 3 lugares ou sistemas da mente. Ok. O inconsciente, que é onde ficam esses conteúdos reprimidos, os desejos, pensamentos, pulsões aos quais a gente não tem acesso direto, e ele funciona com regras bem diferentes da nossa lógica consciente. É atemporal, por exemplo. Certo, o mais profundo. Depois, o pré-consciente. Pensa numa sala de espera. São conteúdos que não estão na consciência agora, mas que podem vir à tona com certo esforço. Memórias, informações que estão ali, disponíveis. Acessíveis, mas não presentes agora. Isso. E, por fim, o consciente, que é a pontinha do iceberg. É a nossa percepção do mundo exterior e do nosso mundo interior no momento presente, onde está nosso raciocínio, nossa atenção focada, o que a gente percebe de si e do mundo agora. Ok. Inconsciente, pré-consciente, consciente. Faz sentido como um modelo inicial. Mas aí vem uma das partes que mais gerou e, nossa, ainda gera polêmica: a sexualidade infantil. Aqui é onde fica realmente interessante e complicado, né? Sem dúvida alguma. Foi uma das ideias mais radicais, mais chocantes para a sociedade veneza da época e que até hoje causa estranhamento. Investigando as neuroses dos adultos, Freud percebeu que as raízes de muitos conflitos pareciam estar em experiências e desejos de natureza sexual, mas vividos lá atrás, na infância. Na infância, como assim? Pois é. Isso levou ele a algumas conclusões que foram, assim, bombásticas na época. Primeiro, que a função sexual não começa só na puberdade, com os hormônios. Ela existe desde o nascimento. Desde bebê? Sim. Segundo, que essa sexualidade infantil é muito mais ampla do que só o ato sexual genital e reprodutivo que a gente pensa no adulto. E terceiro, ele introduziu o conceito de libido, que seria a energia psíquica dessas pulsões sexuais, essa força vital que busca prazer. Libido. Energia sexual desde cedo. E como isso se desenvolve? Ele descreveu fases do desenvolvimento psicossexual. A ideia é que, em cada fase, a busca por prazer, a libido, se concentra em uma parte diferente do corpo, uma zona erógena principal. Ah, as famosas fases. Exato. Tem a fase oral, que vai do nascimento até mais ou menos 1 ano e meio. O prazer está na boca. Sugar o seio, a mamadeira, a chupeta, levar os objetos à boca. O vídeo que a gente viu menciona isso, né? Que o bebê busca o seio não só pela fome, mas pelo prazer de sugar. Isso continua no adulto, no beijo, no sexo oral. Faz sentido. E depois? Depois vem a fase anal sádica, mais ou menos de 1 ano e meio até os 3 anos. O foco do prazer muda para a região anal, ligado ao controle dos esfíncteres, o prazer em segurar ou soltar as fezes. Mas também tem um componente sádico, ligado ao controle muscular, à força, à afirmação, tipo bater, quebrar, a pegada. O vídeo destaca bem esse prazer no controle do corpo e na expressão muscular. Nossa, sádica. É um nome forte, né? Mas descreve essa combinação. Aí vem a fase fálica, dos 3 aos 5 ou 6 anos. A zona erógena principal passa a ser os órgãos genitais. A criança começa a ter curiosidade sobre o próprio corpo, sobre as diferenças entre meninos e meninas, de onde vêm os bebês. Aquela fase dos porquês, né? Exatamente. E o vídeo explica bem o conceito de fálico.
o pênis ou a ausência dele se torna um ponto central de interesse e fantasia para ambos os sexos. É nesse período que acontece o tal complexo de Édipo. Já vamos chegar nele. Mas tem mais fases. Tem um período depois, chamado período de latência, que vai mais ou menos dos 6 anos até a puberdade. Aqui a intensidade sexual direta dá uma acalmada. A energia, a libido, é mais direcionada para outras coisas. Aprender na escola, fazer amigos, desenvolver habilidades. É quando se desenvolvem barreiras importantes, como o nojo em relação às fezes, por exemplo, que antes eram objeto de interesse, e o pudor, a vergonha em relação ao corpo. O vídeo aponta isso. Uma pausa na intensidade, então. Uma relativa pausa. E aí, finalmente, com a puberdade, começa a fase genital. O desejo sexual se volta mais claramente para o outro, para fora do próprio corpo, buscando a relação sexual adulta. Mas, para Freud, essa sexualidade adulta não apaga as fases anteriores. Ela meio que integra ecos delas. O prazer oral do beijo, a pegada que lembra o anal sádico, o exibicionismo ou o voyeurismo da fase fálica, tudo isso se organiza sob o comando da genitalidade, da relação com o outro. Entendi. Então, essas fases não são só sobre sexo no sentido adulto, mas sobre como o prazer, o corpo e as relações vão se construindo desde muito cedo. E você mencionou o complexo de Édipo, que acontece ali na fase fálica. Esse é outro conceito famosíssimo e bem denso. Denso e absolutamente central na teoria freudiana. Acontece ali pelos 3 a 5 anos, na fase fálica. É uma trama de desejos e rivalidades muito intensa, simplificando bastante, claro. Sim, por favor. Para o menino, ele desenvolveria um desejo intenso pela mãe e viria o pai como um rival, alguém que atrapalha essa relação. Só que aí entra o medo da castração. Medo de quê? Medo de ser punido pelo pai por esse desejo, simbolicamente perdendo o pênis. Esse medo seria confirmado na fantasia infantil ao ver a genitália feminina, diferente da dele. Esse medo o levaria a renunciar ao desejo pela mãe, se identificar com o pai, querer ser como ele e internalizar as regras e a autoridade dele. Nossa, e para a menina? Para a menina, o caminho seria diferente. E, é importante dizer, é uma das partes mais criticadas e debatidas da teoria de Freud hoje. Mas, segundo ele, a menina, inicialmente ligada à mãe, perceberia que não tem um pênis. Isso geraria a tal inveja do pênis. Ela se ressentiria com a mãe, como se a mãe fosse culpada por essa falta, e se voltaria para o pai, desejando receber dele, simbolicamente, um filho, como uma compensação por aquilo que ela não tem. É bem complexo e, como você disse, muito debatido. Muito. Mas o ponto crucial para Freud é que a forma como cada criança atravessa essa novela edípica, com seus desejos, medos, identificações com o pai e a mãe, é fundamental para formar a estrutura da personalidade. E é principalmente daí que se origina o que ele vai chamar depois de superego, a nossa instância moral interna. Uau, é muita informação. Antes da gente seguir para essa revisão do modelo da mente que você mencionou, talvez valha a pena clarear uns termos que ficam aparecendo, sabe? Tipo, o que ele quer dizer exatamente com pulsão e realidade psíquica. Isso ajudaria a entender o quadro geral. Ótima ideia. São conceitos-chave mesmo. Vamos lá. Realidade psíquica. Para Freud, o que acontece no nosso mundo interno, as fantasias, os desejos, os medos, as lembranças, é tão real e tem tanto impacto na nossa vida quanto a realidade objetiva externa. O que importa é o valor de realidade que isso tem para a pessoa. Uma fantasia pode ser mais determinante que um fato concreto. Entendi. O mundo interno tem peso. Exato. Pulsão. É importante não confundir totalmente com instinto. Instinto é mais fixo, biológico. Pulsão é, tipo sim, uma pressão interna constante, uma força que vem de dentro do corpo e exige trabalho da mente para ser satisfeita. É como a fonte de energia psíquica, o motor por trás dos nossos desejos e ações. Freud falou principalmente de 2 grandes pulsões. Eros, as pulsões de vida. Vida? Sim, que incluem as pulsões sexuais e as de autoconservação.
Elas buscam unir, criar, construir, manter a vida. E Thanatos, a pulsão de morte. Morte. Assustador. Parece, mas a ideia é que existe uma tendência a retornar a um estado anterior, inorgânico, a desligar a atenção. Essa pulsão pode se manifestar para fora, como agressividade, destruição, ou para dentro, como autodestruição. Eros e Thanatos, vida e morte. E o sintoma? Você mencionou a Ana-O. O sintoma é como um enigma a ser decifrado. Pode ser um comportamento estranho, uma ideia que não sai da cabeça, uma dor física sem causa médica aparente. Para a psicanálise, o sintoma é uma formação de compromisso. É uma maneira disfarçada e muitas vezes sofrida de realizar um desejo que foi reprimido e, ao mesmo tempo, uma forma de autopunição por esse desejo proibido. Ele sinaliza que existe um conflito interno ali não resolvido. A paralisia da Ana-O era um sintoma, escondia e expressava um conflito dela. Entendi. A pulsão como motor, a realidade psíquica como o palco interno onde tudo acontece, e o sintoma como um sinal de que tem algo em conflito ali. Isso ajuda a conectar as pontas. E aí, depois dessa primeira teoria da mente inconsciente, pré-consciente e consciente, Freud a revisou, né? Foi aí que surgiram os famosos eu, super-eu. Exatamente. Lá pelos anos 1920, 1923, ele percebeu que o primeiro modelo não dava conta de explicar tudo, principalmente os conflitos e a culpa inconsciente. Aí ele propôs a segunda tópica, o modelo mais dinâmico, com essas 3 instâncias. Ah, esses nomes são mais familiares hoje em dia. Sim, o id. Pensa nele como a parte mais primitiva, o reservatório bruto das pulsões, tanto de vida, eros, quanto de morte, thanatos. É totalmente inconsciente e funciona pelo princípio do prazer. Ele quer satisfação imediata. Agora, sem se importar com as consequências ou com a realidade. É puro desejo, pura energia psíquica bruta. O caos interno, digamos. É uma boa imagem. Aí, para lidar com o mundo real, surge do id o ego. O ego é a parte da mente que tenta ser o executivo. Ele opera pelo princípio da realidade. Tenta satisfazer os desejos do id, mas de um jeito que seja aceitável, seguro, possível no mundo externo. Ele tem que adiar a gratificação, encontrar meios realistas. É o nosso eu que percebe, pensa, sente, toma decisões. Mas atenção, o ego não é totalmente consciente. Uma parte dele, especialmente os mecanismos de defesa, é inconsciente. O gerente tentando equilibrar as coisas. E o superego? O superego é o nosso juiz interno, a nossa consciência moral. Ele se forma principalmente a partir da resolução do complexo de Édipo, quando a criança internaliza as regras, as proibições, os valores, os ideais dos pais e da sociedade. É a sede da moral, dos ideais de como a gente deveria ser. É o superego que nos faz sentir culpa, e não só quando a gente faz algo errado, mas às vezes só por pensar ou desejar algo considerado mal ou proibido. O crítico interno. Isso. E o ponto-chave aqui, para entender a dinâmica, é que essas 3 instâncias, id, ego e supereu, não são caixinhas separadas e bonitinhas. Elas estão em constante interação e muitas vezes em conflito direto. O ego vive nesse aperto, tentando mediar as exigências impulsivas do id, eu quero agora, as cobranças morais e perfeccionistas do supereu, isso é horrível, você não pode. E as demandas e limites da realidade externa. Isso não dá, é perigoso. E boa parte dessa briga toda acontece fora da nossa consciência. Se conectarmos isso ao quadro geral, vemos como a personalidade se forma nessa dinâmica. Faz todo sentido pensar no ego como esse pobre coitado tentando dar conta de tudo isso. Mas como ele faz? Como ele lida com essa pressão toda, com a ansiedade que esses conflitos devem gerar o tempo todo? Ótima pergunta. Aí é que entram os famosos mecanismos de defesa. São como estratégias, operações mentais, que o ego usa,
geralmente de forma inconsciente para se proteger de ideias, sentimentos ou desejos que seriam muito perturbadores, que causariam muita angústia ou desorganização psíquica se chegassem à consciência. Eles meio que distorcem ou negam a realidade para a gente poder continuar funcionando. Tipo filtros automáticos? Exato. As fontes mencionam vários, mas alguns são bem clássicos e a gente usa no dia a dia sem perceber. O recalque ou repressão. É o mais básico e talvez o mais radical. O ego simplesmente barra o acesso à consciência de algo intolerável. É um esquecimento ativo, como se aquilo nunca tivesse existido. Pode ser um desejo proibido, uma lembrança traumática. Apagar da mente. Isso, a formação reativa. Aqui o ego faz o contrário. A pessoa adota uma atitude ou comportamento que é o oposto direto do desejo recalcado. Por exemplo, ser excessivamente gentil e solícito com alguém que, no fundo, desperta muita raiva ou inveja. Ou aquela mãe superprotetora que, inconscientemente, talvez tenha sentimentos hostis pelo filho. Interessante. O oposto para disfarçar. Justamente. A projeção. Essa é clássica. É quando a gente atribui a outra pessoa ou ao mundo externo um desejo, sentimento ou característica nossa que a gente não consegue admitir em si mesmo. Criticar a fofoca nos outros quando se é fofoqueiro, acusar o outro de ser agressivo quando se está cheio de raiva, aquela frase popular, o que Pedro diz de Paulo diz mais sobre Pedro do que sobre Paulo, capta bem a ideia da projeção, né? Totalmente, vejo isso direto. E a racionalização é quando a gente cria explicações lógicas, racionais, socialmente aceitáveis para justificar comportamentos, pensamentos ou sentimentos que, na verdade, têm motivações inconscientes bem diferentes e talvez menos nobres. Justificar um preconceito com argumentos pseudocientíficos ou dizer que comprou algo caríssimo por necessidade quando foi por impulso. Dá uma desculpa bonita para si mesmo. Basicamente isso. E, olha, todos nós usamos esses mecanismos. Eles não são patológicos em si, são necessários para a gente lidar com a vida, com os conflitos internos. O problema é quando eles são usados de forma muito rígida, muito massiva. Aí eles podem acabar distorcendo demais a nossa percepção da realidade e das nossas próprias emoções e gerar sofrimento. Nossa, é como se a nossa mente tivesse todo um sistema de segurança inconsciente, mas que às vezes pode acabar atrapalhando a visão real das coisas. E os sonhos? Freud dava uma importância gigantesca para eles, né? Como eles entram nessa história toda? Total. Ele chegou a dizer que os sonhos são a via régia para o inconsciente. Seria o caminho mais direto, o mais privilegiado, para a gente conseguir dar uma espiada no que se passa lá nas profundezas do id, do inconsciente. A estrada principal. Exato. A ideia básica é que, durante o sono, as defesas do ego dão uma relaxada, ficam menos vigilantes. Com isso, os desejos reprimidos lá no id, que não podem se manifestar durante o dia, tentam vir à tona, buscam uma forma de expressão. Só que eles não podem aparecer assim, crus, do jeito que são, senão a gente acordaria no susto, né? Seria muito perturbador. Claro. Então, acontece o que Freud chamou de trabalho do sonho. É todo um processo de transformação e disfarce que a mente faz para tornar esse material inconsciente aceitável o suficiente, para não interromper o sono e para passar pela censura que ainda resta do ego e do superego. Ele distinguiu duas coisas: o conteúdo manifesto, Que é aquilo que a gente lembra do sonho quando acorda? a historinha, as imagens, o que a gente conta para alguém. Ah, sonhei que estava voando. A superfície. Isso. E por baixo disso, tem os pensamentos oníricos latentes. Esse sim é o material bruto, o significado real oculto do sonho. São os desejos inconscientes, os conflitos, as memórias reprimidas que estão tentando se expressar através do conteúdo manifesto. E como o sonho faz esse disfarce? Como ele transforma o latente em manifesto? Principalmente por dois mecanismos que ele descreveu como centrais. A condensação imagina que várias ideias, desejos ou pessoas do conteúdo latente se juntam, se condensam em um único elemento do sonho manifesto. Uma única imagem ou pessoa no sonho pode representar ao mesmo tempo o pai, o chefe, um medo antigo, um desejo atual. O sonho fica mais compacto, mais cifrado.
Tudo junto e misturado. Exato. E o deslocamento. Aqui, a carga emocional, a importância de um elemento do conteúdo latente é transferida, deslocada para um elemento aparentemente secundário, trivial, no sonho manifesto. A gente sonha com um detalhe bobo, uma coisa sem pé nem cabeça, mas acorda com uma angústia enorme, ou uma alegria intensa. A emoção está deslocada do seu verdadeiro objeto. Que esperto esse trabalho do sonho. Muito. O vídeo que a gente tem como fonte também ressalta que o sonho tem uma linguagem muito particular. Ele pensa muito por imagens, visual, usa muitos símbolos que não têm um significado fixo, universal, mas pessoal. Ele não segue a nossa lógica formal, coisas contraditórias podem coexistir, não respeita o tempo cronológico, o passado pode aparecer como presente, e a energia psíquica, a libido, flui mais livremente, buscando descarga. E como se interpreta isso, então? Para Freud, não adianta ter um dicionário de sonhos. A chave é pedir para a pessoa que sonhou fazer associações livres a partir dos elementos do sonho manifesto. O que aquela imagem lembra? Que sentimento desperta? Que outras ideias vêm à mente? É através dessas associações pessoais que se pode tentar refazer o caminho do trabalho do sonho e chegar perto do conteúdo latente, do desejo ou conflito que está ali. Entendi, é um trabalho de detetive junto com o sonhador. Exatamente. Freud acreditava que, no fundo, todo sonho é uma realização disfarçada de um desejo. Mesmo um pesadelo, um sonho de angústia, seria uma espécie de compromisso. Ele realiza um desejo do id, que é inaceitável, e a angústia seria a reação do ego ou do superego a essa realização proibida. A forma final do sonho, com todas as suas distorções, reflete esse conflito. Que complexo e fascinante. Então, o sonho não é só lixo mental, como alguns pensam, mas uma produção riquíssima, cheia de significado sobre nossos desejos e conflitos mais profundos. E hoje em dia, para que serve saber tudo isso? A psicanálise ficou só lá no divã do consultório? Olha, o divã ainda é um símbolo muito forte, né? E a análise individual, a terapia psicanalítica, continua sendo a aplicação mais conhecida e talvez a mais profunda da teoria. O objetivo central ali continua sendo o autoconhecimento. Ajudar a pessoa a entender melhor seus conflitos inconscientes, a origem dos seus sofrimentos, dos seus padrões repetitivos, para poder lidar com eles de uma forma diferente, para ter uma vida com mais liberdade interna, menos refém dessas forças desconhecidas. E o método principal para isso é a interpretação do discurso, dos sonhos, dos atos falhos, buscando esses sentidos ocultos. O autoconhecimento como caminho. Exato. Mas a psicanálise desde cedo transbordou os limites do consultório. As fontes que a gente tem citam exemplos históricos bem importantes. Por exemplo, o Winnicott, um psicanalista inglês, que usou programas de rádio durante a Segunda Guerra para orientar pais que estavam lidando com crianças em situações muito difíceis. Ou a própria filha de Freud, Anna Freud, que aplicou muito a psicanálise na educação. E outros que trabalharam com crianças em creches, em instituições. Então ela teve um braço social desde o início. Sim, sempre houve essa preocupação. E hoje em dia isso continua e talvez seja até mais forte. Muitos psicanalistas continuam debatendo como tornar a clínica mais acessível, claro, mas também usam todo esse referencial teórico da psicanálise para pensar em intervir em questões sociais bem urgentes. Tipo o quê, por exemplo? Temas como a violência urbana, a criminalidade juvenil, as novas formas de sofrimento que a gente vê tanto hoje, como a dependência química, os transtornos alimentares, anorexia, bulimia, as crises de pânico. Também se discute muito a medicalização excessiva da vida, como tudo vira doença e precisa de remédio, a sexualização precoce da infância, os efeitos da tecnologia, das redes sociais na nossa forma de ser e de se relacionar. Assuntos bem atuais. Muito. A ideia é tentar entender as novas subjetividades, como as pessoas estão se constituindo e sofrendo no mundo de hoje, e pensar em formas de intervir que levem em conta essa dimensão inconsciente. É uma forma de continuar investigando o mal-estar na civilização, um tema que o próprio Freud já abordou lá atrás. Nomes como Jurandir Freire Costa ou o Contar do Caligars, que são citados nas fontes, são exemplos de psicanalistas aqui no Brasil que fazem essa ponte importante entre a psicanálise, a cultura e as questões sociais. Exploramos muita coisa hoje. Desde a origem lá com Freud e seus primeiros casos,
passando pelas ideias do inconsciente, as fases do desenvolvimento que deixam marcas na gente, essa briga interna entre id, ego e superego, as defesas que a gente usa sem nem perceber, até os sonhos como mensagens secretas. Ufa! Tentando amarrar tudo isso, o que tudo isso significa? Qual seria o grande recado dessa exploração? Olha, talvez o ponto central, e uma das fontes coloca isso de um jeito bem bonito, é que conhecer a psicanálise não é só, digamos, acumular um conhecimento intelectual, uma teoria a mais. É quase como um convite para a gente fazer uma viagem parecida com a que o Freud fez, só que dentro da gente mesmo. Tentar descobrir, ou pelo menos se aproximar dessas regiões mais obscuras, desconhecidas da nossa própria vida psíquica. Uma viagem interna. Exato. Essas ideias, mesmo sendo complexas, às vezes até meio perturbadoras, né? Elas podem nos oferecer uma lente diferente. Uma lente para a gente começar a observar como desejos que a gente nem sabia que tinha, conflitos que vêm lá de trás, defesas que funcionam no automático, como tudo isso pode estar moldando bem silenciosamente o jeito como a gente sente, pensa, escolhe e se relaciona no nosso dia a dia. Nossa. Fica talvez a reflexão sobre o que essa exploração toda desperta em cada um sobre a sua própria história, seu próprio funcionamento, o que faz sentido, o que incomoda, o que parece explicar alguma coisa da própria experiência. Uma lente para olhar para dentro. Uma ótima reflexão para a gente continuar pensando depois aqui. Muito obrigada por nos acompanhar nessa análise aprofundada. Eu que agradeço. E até a próxima.